Boa tarde, meus pequenos. Tudo bem? Tia Kelly tá melhor também, um pouquinho, graças a Deus. Certo? Portanto, peguem um livrinho de vocês e abram na página 292, onde nós iremos ver a chegada dos portugueses ao Brasil, que é justamente na matéria de história. Vocês vão acompanhando com tia Kelly lê do dela e vocês o de vocês. E assim nós vamos acompanhando juntos, tá certo? Vamos lá? Durante a leitura, tia Kelly vai passar algumas imagens para que vocês possam ver bem direitinho, tá certo? Vamos lá. As viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão e pelo comandante, que escrevia seu diário de bordo. Graças a esses documentos, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e sua chegada às novas terras do outro lado do oceano. Ou seja, todos os viajantes que viajavam nos navios, nos barcos, nos navios, eles tinham uma pessoa que era justamente essa pessoa que relatava tudo o que acontecia ali durante aquela viagem, que é justamente chamado escrivão. Tudo o que acontecia, o que eles viam, tudo de diferente, tudo ali ele tinha que registrar, certo? Por isso que o nome era escrivão, tá certo? Vamos continuando aí. No ano de 1500, Dom Manuel, o rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Vejam só, Pedro Álvares Cabral, ele tinha com ele o desejo de fazer uma viagem para as Índias, mas só que ele tinha medo de um confronto, que isso nós vamos ver na próxima aula ainda, mas que ele já vai adiantar. Ele tinha medo de um confronto com outros países, daí ele queria desviar para chegar em algum lugar. Tá certo? Vamos continuando. Porém, essa esquadra deveria antes seguir o caminho das Índias e dirigir-se um pouco mais para o oeste, ou seja, explorar o Oceano Atlântico, onde eles desconfiavam de que existisse terras nessa direção. Eles já queriam desviar justamente porque achavam que ali já havia algumas terras e que essas terras ainda não estariam habitadas. Para ele, as terras não eram habitadas ainda. Eles queriam descobrir as terras. Vamos lá. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente e viajou aproximadamente 45 dias até chegar a nossa terra. Vejam só, eles passaram 45 dias em alto mar, viajando para chegar até as nossas terras, mas eles não sabiam, eles iriam para qualquer lugar, mas daí eles não sabiam que daí iam chegar aqui no nosso Brasil. E eles chegaram às nossas terras brasileiras, né? No dia 22 de abril de 1500, no local o que hoje corresponde à Bahia, que foi o lugar onde eles desembarcaram no dia 22 de abril de 1500. Eles não tinham a rota dele era para ir para as Índias. Eles desviaram para outras terras e encontraram o Brasil e daí pensavam que o Brasil estava desabitado, mas não estava. Vamos lá, continuando na página 293. A viagem de Cabral havia um escrivão cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui. Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta descrevendo a viagem e a chegada à terra e o encontro com um povo muito diferente dos portugueses. Vejam só, o que aconteceu aí? Eles pensavam justamente que não existia ninguém habitando aqui na nossa terra brasileira. Quando eles chegaram ao Brasil, eles observaram que já existiam algumas pessoas aqui. E quem eram essas pessoas que já habitavam o Brasil? Vocês lembram quem eram os primeiros habitantes do Brasil? Quem eram? Os índios. Os índios já estavam aqui no Brasil, tá certo? Vamos lá, continuando.
relatos de Caminha sobre os 10 dias que passaram em novas terras portuguesas descrevem um encontro cordial de viajantes portugueses e o povo que já vivia no território indígena, que foi o que ela acabou de dizer agora, que já existiam os indígenas aqui. Pero Vaz de Caminha registrou em sua carta um momento muito importante, quando os portugueses preparavam uma cruz para que o Frei acompanhasse a esquadra e rezasse a missa para os portugueses e cristãos. Vejam só, naquele tempo, a maioria das pessoas eram católicas. Por isso, em toda a esquadra existia um frei, porque toda vez que eles chegavam no lugar, eles queriam tomar posse daquele lugar. E o frei, automaticamente, ele ia rezar uma missa, já que a maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas católicas. Aí ele ia rezar uma missa para abençoar aquele lugar, tá certo? Vamos aí ler um trecho da carta. A grande cruz e uma novidade. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terra cortar lenha e lavar roupa. Os 270 navios se sentem tão seguros entre nós e o que trazem mais. Enquanto isso, 2 carpinteiros faziam uma grande cruz com bastões já cortados. Ontem, especialmente para isso, o mais curioso se aproximaram dos carpinteiros, mas não creio que fossem por conta da cruz, para que eles conseguissem outras coisas que os fascinavam. Observavam eles uma ferramenta de ferro que facilitava muito o trabalho dos carpinteiros. Os navios, eles não eram feitos de ferro. E aí começou a tal do aipota aqui, eu desejo cortar. Aipota que se, desejo faca. Boi iapa iemun, por quanto você vende. Vejam só, os índios, eles achavam muito interessante alguns instrumentos que os portugueses eles trouxeram. Para eles era tudo muito novo, porque ali não existia nada daquilo que os portugueses estavam trazendo. Tudo era muita novidade, tudo era muito diferente. Daí fascinavam os índios, faziam com que eles ficassem muito interessados por aquilo que os portugueses utilizavam ali, que tudo para eles era tudo muito diferente. Não, um espelho era uma coisa nova que eles nunca tinham visto. Uma roupa, um tecido. Eles não sabiam o que eram aquilo. E tudo para eles era muito bonito e tudo era muito novo. Tá certo? Vamos lá, continuando. No dia 2 de maio, a esquadra saiu da terra para continuar sua viagem até as Índias. Eles queriam continuar até as Índias. Aí temos aí novos nomes para a nova terra. O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra foi Ilha de Vera Cruz, pois a chegada julgaram o Brasil como se fosse a ilha. Eles pensavam que o Brasil era uma ilha, mas só que o Brasil não era. O Brasil já era um país, né? Imagine o nosso país sendo chamado País de Vera Cruz. Bem estranho, não é isso? Vamos continuar. Depois deram o nome de Terra Santa e, finalmente, Brasil, devido a uma cor de brasa, o pau-brasil. Vejam só. Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, já existiam os índios. E os índios eles se pintavam com o pau-brasil, que justamente a tinta que os índios eles usam no rosto deles para que eles se pintem, eles extraíam da madeira do pau-brasil. Daí os portugueses começaram a ficar interessados nessa madeira, porque eles sabiam que ali daquela madeira eles poderiam ter algum dinheiro. Não é isso? Eles poderiam ganhar alguma coisa aí. Tá certo? Daí eles começaram a trabalhar com os índios. Mas com o passar do tempo,
né? Que é a moeda de troca. Começaram a trocar alguns instrumentos que eles tinham, tipo espelho, confeiteiro que ali disse, tecido, eles trocavam com os índios pelo pau-brasil. E daí eles começaram a escravizar os índios para que eles trabalhassem para eles com a mão de obra, não é? Mas eles não pagavam, eles trocavam algumas coisas. E com o passar do tempo, eles foram escravizando os índios. Eles não tinham mais moeda de troca, daí os índios trabalhavam bastante para eles e não recebiam absolutamente nada em troca. E daí foi quando o nosso pau-brasil começou a ir para fora do nosso país, para outros países, tá certo? Vamos aí para a página 294, onde nós temos a atividade, temos assim: assinale as frases corretas. Vocês vão observar essas frases aí e a que estiver certa, vocês vão marcar um X. Embaixo tem: agora escreva corretamente a frase incorreta, tornando-a verdadeira. Segundo quesito: por que os habitantes da Nova Terra foram chamados de índios? Preste atenção no vídeo, né? Terceiro quesito: escreva diversos nomes que o Brasil recebeu ao longo da história. Tem aquele disse isso no vídeo para vocês. Quarto quesito: descubra as palavras que completam as questões abaixo. Aí é uma cruzadinha que vocês vão achar as palavras, tá certo? Letra A, produto explorado pelos portugueses, vocês vão colocar qual era. Letra B, letra C e a letra D, tá certo? Tenham todos um bom dia. Fiquem todos com Deus.